quarta, né? Eu não tô conseguindo fazer a live de segunda. Mas geralmente eu vou fazer na terça-feira, tá, gente? É porque essa terça realmente houve um imprevisto. Então tô compensando hoje. Mas acho que eu fiquei mal acostumada, porque na semana anterior eu fiz 4 dias, né? Na outra semana eu fiz segunda, terça, quarta, né? Segunda, terça, quarta e quinta, né? Mesmo fiz aqui no Instagram e lá no YouTube ao mesmo tempo. Então tava com saudade de vocês. Gente, vamos falar desse tema hoje, tá? Que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem, né? Porque a gente tem uma ideia de perfeccionismo, às vezes até um pouco romantizada, né? Oi, Dícia, bem-vinda. A gente tem uma ideia de perfeccionismo um pouco romantizada, né? Então as pessoas muitas vezes tratam o perfeccionismo como uma qualidade e muitas vezes as pessoas não sabem que tem o perfeccionismo, e hoje a gente vai aprofundar um pouco nisso, entender afinal o que é esse diacho desse perfeccionismo, né? Será que eu tenho isso? Será que eu vivo isso? Tá? E infelizmente é algo que atinge muitas pessoas, tá bom? Então a gente vai aprofundar bastante nesse tema hoje. Fiquem à vontade para participar, tá? Fiquem à vontade para compartilhar, tá, gente? Compartilhar é uma coisa muito legal. Quando a gente compartilha algo que a gente sente, se identifica, isso motiva as pessoas também, e aí a gente entra num ritmo, né, de troca muito legal e muito poderosa, tá bom? Então vamos lá. Como eu sempre gosto de você, o título, né, da live de hoje tá aqui em cima, 3 motivos pra gente abolir o perfeccionismo da nossa vida, tá? E aí eu sempre gosto de começar com a frasezinha, né? Então a gente voltou aqui com as nossas frases que a gente gosta. E hoje eu escolhi para começar uma frase de Freud que fala o seguinte: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Por que eu escolhi essa frase, gente? Porque vocês vão entender que o perfeccionismo, na verdade, é um reflexo da insegurança de amor, da carência de afeto, da carência de aceitação, de confirmação. Então vocês vão entender que, na verdade, o perfeccionismo, ele indica, ele alerta uma personalidade insegura, ameaçada, amedrontada, sobrevivente, tá, gente? Por quê? Porque a base do perfeccionismo, gente, é disfarçar a humanidade, fugir da humanidade. O perfeito, ele é distante do humano. Então veja, uma pessoa que entende inconscientemente, intuitivamente, que ela não pode ser humana para ela ser aceita, amada, é uma pessoa que passou por um processo de rejeição. É uma pessoa que passou por um processo de insegurança, de desqualificação, que as suas emoções foram desqualificadas, que as suas falhas foram muito evidenciadas e inclusive definiram ela. Sabe uma coisa assim que é muito, que a gente vive, né, muito, de uma forma muito comum no sistema, né, escolar, é exatamente isso, né? A criança ela pode ir boa em várias matérias, mas se ela for ruim em uma, geralmente vai ser a matéria que vai ser mais falada, mais comentada pela família, por todo mundo, porque fica todo mundo preocupado que a criança tá indo mal naquela matéria. E aí geralmente é o foco. Então às vezes a criança vai estudar mais aquela matéria que ela não é boa. Às vezes as pessoas vão falar muito mais da matéria que ela não é boa do que a matéria que ela é boa. Entende? Então assim, a gente começa a entender na vida, né, tanto em termos sociais quanto em termos familiares, e aí vai depender de família para família, que as nossas falhas têm um peso às vezes maior do que as nossas capacidades, competências, habilidades. Vamos dizer, a gente sabe hoje que a gente tem inúmeras inteligências, né? Não é só a inteligência intelectual, a gente tem diversos tipos de inteligência. Então vamos dizer que existe uma criança que ela não é tão desenvolvida, ou ela não gosta, não é algo que chama tanta atenção dela, uma inteligência mais intelectual, né? Então aquela criança que senta, estuda, decora, sabe bem, mas é uma criança, por exemplo, que tem uma inteligência comunicativa fantástica, que a gente sabe que é uma das coisas que geram muito resultado na vida adulta, né? É uma habilidade social, de comunicação. Às vezes essa habilidade social dela vai ser pouco motivada ou pouco valorizada, enquanto que a falta de capacidade, né, de sentar, decorar, que às vezes é uma inteligência um pouco mais racional e intelectualizada, menos emocional, vai ser bem mais focada. E aí ela vai se sentir o quê? Vai sentir eu não tenho valor, ou o que eu sou
não é bom o suficiente. Então a gente começa, por diversos motivos, a aprender a olhar muito, a focar muito para os nossos defeitos. E a gente começa a ter muito medo. E eu não vou nem falar só defeitos, gente, porque tem coisa que nem é defeito, tem coisa que é só um aspecto nosso, humano, que não é tão desenvolvido. Por quê? Porque não dá pra gente ser bom em tudo, não dá pra gente, né, saber tudo, ser bom em tudo, nunca falhar. Esse é um ponto que eu sempre falo muito com vocês. Uma pessoa de sucesso e de poder é uma pessoa que não é perfeita, é que topou a imperfeição. Por quê? Porque ela começa a ter mais resiliência na humanidade dela, nas falhas dela, nas dificuldades dela. Ela começa a ter mais resiliência exatamente naquilo que faz parte do processo de crescimento, que são as falhas. Ninguém cresce sem falhar, né? Sem ter que aprender, sem ter que desenvolver. A falha é uma coisa prevista do caminho. Então a gente começa a entender a falha como algo perigoso para o nosso valor, para sermos amados, aceitos. E aí a gente começa um processo, gente, de auto-rejeição. A gente aprende nesse processo adaptativo, tanto pela sociedade, né, quanto pela própria família. Então, às vezes eu tô numa família que é muito crítica, né, ou seja, quando eu tenho alguma falha, aquilo ali é muito centralizado, reforçado, né, é destacado, né. Às vezes eu tenho uma família muito super protetora, que não deixa eu experimentar a minha potência, não deixa eu lidar com as minhas frustrações e com as minhas falhas. Gente, eu sempre indico pra vocês aquele livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ela fala de uma situação que foi muito legal, me chamou muita atenção no livro. E ela fala, é muito legal a Brené Brown porque ela tem muito ela caminha muito, né, o livro e a didática dela de uma forma bem humanista, né, muito parecido com a psicologia humanista, né, porque ela inclusive relata muitas questões pessoais dela, né, como exemplo. E aí ela fala de uma situação em que a filha dela era muito boa, eu não vou saber exatamente, tá, gente, mas era mais ou menos isso. A filha dela nadava e era muito boa em crawl, muito boa em crawl. Ela era muito boa em nadar de frente, crawl. E ia ter uma competição. E o professor dela falou assim pra ela. Ela falou, professor, eu quero só fazer crawl. Era uma criança, né? Quero só fazer crawl. Aí o professor dela falou, não. O indicado é você fazer crawl e costas, né? Na competição, que era o que ia ter na competição. Ela, não, eu quero fazer só crawl, quero fazer só crawl, quero fazer só crawl. E o professor falou, não, você precisa fazer também a competição de costas. E aí ela chegou em casa super chateada e triste, a criança. Mãe, o professor quer que eu faça costas também. Eu vou ser a última, eu não vou dar conta. Não. Ela disse que intuitivamente o sentimento dela foi: não, eu vou conversar com esse professor e não vou deixar. Que história é essa? Você não é obrigada a nada? E nananã. Então, na hora, o instinto dela foi essa proteção que impedia a filha dela de viver uma frustração. E aí, nesse momento, ela foi e falou assim: tá, filha, calma, eu vou conversar com seu pai, a gente vai decidir, vamos ver o que a gente vai fazer. E isso deu tempo dela e o pai conversarem e amadurecerem um pouco essa situação, porque ela começou a entender que o professor estava querendo, na verdade, que a criança passasse pela vivência de sucesso e insucesso. Por quê, gente? Porque o nosso poder pessoal não está só em ser bom, mas também está em sabermos lidar com a falha e com o desafio e com a dificuldade com resiliência, com positividade. Então é importante a criança se frustrar. É importante a gente poder elogiar, qualificar o que ela tem de bom, mas a superproteção é ruim porque impede a criança de aprender a lidar com a frustração, que é algo inevitável na vida. Seja num relacionamento, seja na profissão, seja em qualquer coisa, é inevitável. Então, a saúde é o oposto da perfeição. Se ela, naquele momento, protegesse a filha dela e falasse, não, ela só vai nadar o que ela quer e que ela é boa, que inclusive ela chegou em primeiro lugar, e realmente em crawl parece que ela chegou em último ou penúltimo lugar, né? Se ela impedisse a criança de ter essa vivência, de viver, né, a frustração de ser ruim em alguma coisa, essa é uma criança que vai para a vida muito insegura, porque ela não desenvolveu uma habilidade de lidar com a própria humanidade.
Percebe? A gente precisa aprender a lidar com a nossa humanidade falha e com a frustração da vida, que é a gente não tem controle de tudo. O perfeccionista é essa pessoa que ela se sente tão incapaz ou tão insegura com o poder pessoal dela, né, que ela sente que as falhas definem ela, né, e ela tenta fugir da humanidade. E ela tenta fugir da humanidade de duas formas, que é tentando, né, nunca falhar e tentando controlar a vida. E, gente, isso gera doença. Isso vai gerar ansiedade, porque é uma pessoa que está tentando prever tudo, a toda hora. Em si, nas vivências, nas relações. Então, a gente vai falar aqui sobre 3 pontos, né, muito adoecedores do perfeccionismo. Então, é importante, né, nessa introdução, vocês entenderem que o perfeccionismo é uma expressão de insegurança e de baixa autoestima. É uma expressão de uma criança, né, que foi desenvolvida a partir de tanto a agressão psicológica quanto a superproteção podem gerar o perfeccionismo, tá, gente? Uma coisa que fica muito claro é que, assim, as estratégias de sobrevivência, gente, elas vêm de diversas formas. As pessoas, né, passam por diversas situações e às vezes buscam estratégias parecidas, né? Então, às vezes, um superprotetor, duas pessoas que se identificam, né, com essa personalidade de superprotetor, podem vir de situações de vivências, de histórias de vida totalmente diferentes. Isso só são estratégias de sobrevivência, tá bom? Boa noite, Rodrigo! E aí, quando a gente fala de estratégia de sobrevivência, é o quê? Só sobrevive quem está em ameaça. Então, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é aquela pessoa que ainda está pautada na vida a partir do medo, da insegurança, tá? Da insegurança, da baixa autoestima, do medo. Então, ele está investindo muito mais em parecer ser do que, de fato, em ser. Que isso, na verdade, né, gente, todas as lives que eu conversei com vocês lá nos 4 vilões da saúde emocional, eu pontuei essa mesma coisa, que é a gente agora até me fugiu. Que o perfeccionismo está relacionado, né, a essa baixa autoestima. Que a nossa saúde está diretamente conectado ao acolhimento da nossa humanidade. Então isso, inclusive, gente, deixa eu perguntar aqui, 24 pessoas. Quem aqui participou das 4 lives da saúde, dos 4 lives dos vilões da saúde emocional? Quem aqui participou dos vilões da saúde emocional? Deixa eu ver quem é que tava lá, né? Que foi ao vivo, foi lá no YouTube. E aí eu vou começar depois, gente, fazer uma live no Instagram, uma no YouTube, tá? Pra gente dividir um pouco os ambientes. E até porque lá no YouTube é legal vocês irem, conhecerem, porque lá no canal tem tudo organizadinho, as playlists, então acho que vocês vão gostar. Aí de ouvir você lá, sempre. Ah, legal. Algumas, a Ju participou, a Valquíria participou. Que legal, gente, que bom. Foi uma semana bem especial pra mim, né? Que legal, que legal. De quase todas, sim, eu. Legal. Então, gente, uma coisa que eu sempre tava alertando vocês, lembrei. Ó, vocês vão ter que considerar, gente, que a gravidez, né? Tô grávida, então, às vezes as coisas somem assim na minha cabeça. Mas agora eu lembrei do que eu ia falar pra vocês. Que eu tava falando pra vocês que é muito importante a gente entender que a gente é muito incentivado durante o nosso processo de aprendizado a focar no externo. Então a gente aprende que o que vem, que bom que vocês gostaram, foi muito bom mesmo, adorei. São temas muito relevantes. Então assim, gente, quem não assistiu, tá tudo lá gravado no meu YouTube, no meu canal do YouTube, vai lá assistir. Então, gente, uma coisa que eu sempre preciso alertar vocês é que nós somos muito incentivados a dar mais valor ao que as pessoas pensam da gente, ao que as pessoas julgam da gente, do que o que a gente realmente sente, precisa, percebe? Do que a gente realmente é. E isso é o processo de alienação, e isso é o processo de insegurança. Eu começo a não confiar no que vem de mim. Então eu quero ficar o quê? Controlando a minha humanidade para poder ficar controlando o que as pessoas veem de mim. Aonde eu mesmo sou agressivo comigo. Porque se eu entendo que eu preciso me controlar, é porque, na verdade, eu duvido da minha capacidade, né, do meu valor. Então, já rola aí uma experiência de autoagressão, de autorrejeição,
tá? Então vamos para os 3 pontos? Primeiro ponto que eu quis trazer para vocês. Então, assim, a intenção é que a gente aprenda juntos aqui, né, nas lives, nos vídeos, em tudo, a focar, voltar a focar mais em si, se reconectar consigo, né, para que você possa lidar com mais resiliência, tanto com as questões da vida, com os desafios da vida, quanto com seus próprios desafios, com sua própria humanidade, que é onde vive a nossa saúde, tá? Então, primeira questão do perfeccionismo: foco no negativo, dificuldade com a satisfação, o sentimento constante de que a vida é dura, uma pessoa amargurada e adoecida. Então, veja, gente, qual é, olha só, se a minha fantasia é: eu só vou ser aceito e amado se eu for perfeito, ou seja, se eu não for humano, então essa é uma criancinha traumatizada, agredida emocionalmente, rejeitada emocionalmente. Se essa é a minha fantasia, a minha ameaça é aquilo que eu julgo ser a minha imperfeição. Concordam? Então, olha só, se eu dependo da perfeição para ser aceita e para ser amada, o que acontece? Eu tô sempre focando naquilo que me tira a possibilidade de ser amada e aceita. Ou seja, o meu foco é as minhas falhas, os meus desafios. Muitas pessoas julgam a imperfeição, por exemplo, sentir. Então, se eu sou uma pessoa que sinto medo, eu sou imperfeita. Gente, medo é um sentimento humano, necessário, importante, saudável. Se eu sinto medo, eu sou errada, eu sou falha, eu sou imperfeita. Se eu sinto tristeza ou raiva, tem muita gente que quer ser indiferente, do tipo, não posso sentir raiva, né? E aí vem até uma questão muito religiosa, cultural envolvida, essa culpa com a raiva. Então, não posso sentir raiva. Então, assim, as nossas emoções, elas entram muito, né? Dependendo do quanto a gente foi reprimido nas nossas emoções, principalmente tristeza, raiva e medo, que são emoções, né, muito desqualificadas socialmente e familiarmente também, vistas como emoções ruins. A gente começa a entender que uma parte que é inerente à nossa humanidade, que é sentir, gente, a gente nasce sentindo. Isso faz parte da humanidade. Então, uma parte que é inerente da nossa humanidade, a gente já começa a aprender a ver como imperfeição, como algo a ser reprimido, escondido, desqualificado. Percebe? Então, tanto emoções quanto falhas podem ser sentidas. E aí, de novo, falha é algo inerente à humanidade. A gente não nasce sabendo, a gente não nasce perfeito. Olha só, vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem aqui quer daqui 5 anos ser melhor do que é hoje? Quem aqui quer ser melhor do que é hoje? O Marcelo tá perguntando, ninguém pode errar? Como assim? Na verdade, não. Todo mundo vai errar, né? Não ninguém pode errar, né? E sim, todo mundo vai errar. Essa é a realidade. Quem aqui quer ser melhor? Daqui 5 anos, Dri, eu faço uma projeção que eu quero estar melhor na minha carreira, eu quero estar melhor com minha saúde emocional, eu quero que meu vínculo continue muito bom, eu quero desenvolver um vínculo bom. Quem daqui 5 anos quer estar melhor do que está hoje? A Sandra, Gilberto. Me fala seu nome, Gi, só para eu saber te chamar. Cris, tem que estar atenta, né? O que tá acontecendo para você estar com esse sentimento de desistência da vida? Me chama lá no inbox, tá? Pra gente conversar um pouquinho mais. Então, veja, todo mundo quer ser melhor. O que isso está embutido, gente? A ideia de processo. Por que Gilbéria. Então tá, vou te chamar de Gi, tá? O que tá embutido nisso? Processo. Por que a gente pode ser melhor daqui 5 anos? Porque a gente vai viver, a gente vai aprender. Minha linda, Mimi tá aqui. Minha noivinha. Daqui a pouquinho a gente vai estar viajando pro casamento dela. Então a gente tá na vida para desenvolver, para processo. Isso é saúde. Saúde é estar na vida em processo. Perfeccionismo te mina o processo. E aí de duas uma, ou você fica se desqualificando. Renan, querido, que bom ter você aqui também. Ou a gente fica se desqualificando, ou a gente fica paralisado, porque se eu não posso falhar, é muito
não convidativo e muito ameaçador me movimentar. Porque eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeito. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou passar o processo? Né? Então eu me torno uma pessoa tóxica e abusiva comigo mesma. Percebe? Obrigada, Marcelo, querido. A gente acaba adoecendo na vida, tentando ser perfeito. Porque a saúde, ela não exclui quem eu sou. A saúde, ela me inclui. Então, saúde, gente, tem a ver com a gente acolher as nossas emoções, aprender as funções dessas emoções, se potencializar nas expressões dessas emoções, saber comunicar elas de forma eficiente e saudável na vida. Tem a ver com a gente ter resiliência, sabedoria para lidar com as nossas falhas, resiliência e sabedoria para lidar com as frustrações da vida, com os desafios da vida. Nem sempre eu vou estar no controle de tudo e tá tudo bem. Não tenho que estar no controle de tudo. Tenho que saber lidar de forma saudável, produtiva e construtiva com essas coisas. Vai ser doloroso? Sim, às vezes vai ser doloroso. Mas não quer dizer que não possa ser construtivo e produtivo. Entende? Então, esse é um ponto muito importante. O perfeccionista fica focado no ruim. Ou fica focado na falha. Então, vamos dizer assim, ó. Eu fiz aqui uma mega live com vocês. Aí, acaba a live, eu esqueci de falar uma coisa. Aí, olha como o perfeccionismo funciona. Tá vendo que eu não sou bom o suficiente? Não acredito que eu esqueci de falar isso. Então, eu falei um monte de coisas maravilhosas. Eu passei um monte de informação, eu me conectei, eu me entreguei, mas eu vou ficar com foco de que eu esqueci de falar alguma coisa. Percebe? E olha só, eu tô minando a minha potência. Que bom, Gi, que bom que tá te ajudando. Fico muito feliz, viu? Muito feliz de poder estar transmitindo pra você coisas que estão te ajudando no seu processo. Então veja, nesse momento que eu foco no negativo, eu desqualifiquei toda a minha conquista. E fico só no negativo. O que eu tô comunicando pra mim quando eu foco nisso, gente? Que não é interessante o crescimento. Que não é interessante a exposição, o estar na vida. O que faz uma pessoa querer estar na vida, crescer, arriscar, é topar a vulnerabilidade. A sua própria vulnerabilidade de eu sou imperfeito, então vai ter tropeços nesse caminho. E o desafio da vida, que é as coisas às vezes vão sair do controle. Percebe? O que faz a gente querer estar presente, vivo, existindo, ocupando um espaço na vida é a aceitação e o acolhimento da nossa humanidade. Por isso eu comecei com essa frase. Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? A gente tem que ser amado primeiro por quem? Por nós mesmos. A gente tem que aprender a se amar na nossa humanidade. Se a gente só se julga, só se critica, só consegue olhar para as coisas ruins, para os desafios, para as falhas, você não está tendo incentivo para viver a vida. Não está tendo. Você vai começar um processo abusivo e agressivo com você mesmo. Tá? Que bom, Cris, que você tá aqui, viu? Sinta-se acolhida, abraçada, querida. Talvez você escute aqui as coisas que você precisa escutar. Talvez você esteja nesse processo, né? De autoagressão. E por isso você esteja se vendo sem saída, porque o perfeccionismo gera isso, gente. Um sentimento de que eu não tenho saída. Porque qualquer caminho que você vai ter que lidar com a sua humanidade. Percebe? Então, gente, acolhimento e aceitação e afeto são as coisas mais poderosas da vida. Entenda, acolhimento e afeto, gente, não tem a ver com autopiedade. Muito pelo contrário, tem a ver com poder. Autopiedade tem a ver com diminuir. Ai, coitadinha de mim. Não, tem a ver com poder pessoal. Tá bom, isso aconteceu. Tá bom, eu não fui boa nisso. Tá bom. E aí? O que eu preciso entender disso? Como eu posso melhorar? O que eu preciso... Percebe? Então, olha só. Às vezes acontece... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu em algumas sessões, porque isso na verdade sempre acontece. Aí a pessoa, vamos dizer que ela foi e sentiu inveja de uma outra pessoa. Aí ela começa o quê? Já um processo de auto-julgamento, né? Que é, meu Deus do céu, eu senti inveja daquela pessoa e não sei o quê, nananã, como eu sou horrível, como eu sou não sei o quê, como não, começa o julgamento do seu próprio sentimento. Veja, você julgar esse sentimento de inveja vai fazer ele sumir? Não. Vai fazer você se sentir, na verdade, uma pessoa péssima, né?
apenas. Se você acolhe o seu sentimento, que quer dizer o quê? Acolher não tem a ver com ficar e aceitar e se paralisar. Acolher tem a ver com compreender, abrir uma porta de compreensão. Por que eu fiquei com inveja daquela pessoa? Por que eu fiquei com inveja daquela pessoa? O que aquela pessoa está fazendo? Como que ela está agindo? Que tem a ver comigo? Que aciona alguma coisa em mim? E aí muitas vezes vai ver o quê? Aquela pessoa está vivendo algo que eu não me permito viver. Ou ela tem atitudes que eu tenho dificuldade de ter. Ou que é um desafio para mim. Então, quando você acolhe o seu sentimento, você abre uma porta de compreensão e desenvolvimento. E aí você começa a ver que não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem a ver comigo. Tem a ver com você. Então, inveja é algo humano? É algo humano. Mas a questão não está em sentir a inveja. A questão está no que você faz com ela. O que você faz quando você sente inveja? Você se destrói? Você destrói o outro? Ou você abre uma porta de compreensão para você se desenvolver e crescer a partir desse sentimento? Porque, gente, a gente não controla os sentimentos. Eles existem. E a questão não está em controlar. A questão está em eu conseguir transformar eles em caminhos produtivos para mim e para minha vida. Percebe? Construir caminhos para mim e para minha vida. Porque sentimento é conexão, é presença. Se eu fosse uma pessoa indiferente, é porque eu não tô conectada na vida, eu tô alienada da vida, e aí eu não vou sentir mesmo. Ou eu vou estar com uma barreira tão grande de ameaça da vida, que eu não sinto mais nada. Indiferença é fuga, não é saúde. Tá? Então a gente precisa ter mais... Isso é inteligência emocional, gente. Ao invés de eu ficar combatendo a minha humanidade, é eu aprender a lidar com ela e produzir a partir dela. Emoções, falhas e etc. Tá bom? Ficou claro esse primeiro ponto, gente? Foco no negativo, dificuldade com a satisfação, né? Sentir a vida como uma coisa dura, amargurada, adoecida. Isso é uma característica muito forte, tá? Do perfeccionismo. É o foco, é essa insatisfação constante, é essa agressão constante, essa crítica constante, essa autoperseguição constante. Quem é que se identifica com esse primeiro ponto? De nada, querida. Que bom que você tá gostando. Ah, que bonitinho, Marcelo. Que bom. Viu que você tá acolhendo também a Cris. Quem é que se identifica, gente, com esse primeiro? Fala, Dri, realmente, eu sou muito crítica comigo. Eu geralmente fico sempre muito insatisfeito. Por mais que eu faça, eu sempre estou insatisfeito. Né? Essa minha crítica exagerada e autodesqualificação me paralisa. Ou me faz ficar ansioso, ameaçado na vida, inseguro, me sentindo a vida como um peso, como uma dureza, né? Eu fico amargurado. Que bom, Marcelo. Que bom que mudou. A Valquíria diz que se identifica. A Ide. É Gabriela seu nome? Que às vezes a gente não consegue descobrir, né? Pelo nomezinho do Instagram. Que bom que vocês estão se identificando para que vocês possam dar novos passos, tá bom? Então a gente precisa reeducar a nossa mente. A Mi falou que se identifica. A gente precisa reeducar a nossa mente, né? E ressignificar a nossa humanidade. Não como algo que mina e elimine o nosso poder, mas sim como algo que faz parte do nosso processo e que a gente pode potencializar. Porque quando a gente falha, a gente tá tendo a chance de aprender, né? Então, quanto mais eu falho, é porque mais eu tô andando, porque mais eu tô tentando. Tá bem? Ah, Lala, que linda. Obrigada pelo carinho. Tá bom? Vamos lá, então. Obrigada, Marcelo, querido. Então, vamos lá. Segundo, eu já comecei a pontuar aqui no primeiro, que é autoagressão. Então, é uma nutrição das minhas neuroses. Quer dizer o quê? Eu fui agredido na vida, emocionalmente, e o que eu faço? Eu reproduzo essa agressão, né? Então, se eu fui desqualificado nas minhas emoções, na minha tristeza, na minha raiva, no meu medo, porque eu tinha que dar conta de tudo, porque eu tinha que ser, ou seja, eu sempre era focado naquilo que eu não era bom, eu nunca era elogiado, ou era super protegido e não podia experimentar, né, as minhas potências, etc. Então, eu fui ali agredido na minha humanidade,
né? E eu começo a fazer o que pra mim? Eu começo a reproduzir isso. A gente, e é engraçado, gente, porque tem esse momento da terapia que é esse insight. Que a pessoa tem esse insight. Ah, eu tô fazendo igualzinho. Então, assim, eu era abandonado, desqualificado e agredido. Agora eu me abandono, eu me desqualifico, eu me agrido. Percebe? Tá falhando, gente, pra mais gente? Tá, então é só pro Rodrigo, né? Rô, vê se não é sua internet, então, tá? Deve ser sua internet. Dá uma olhadinha. Percebe? Então, assim, quando a gente tem essa repressão e a gente não questiona, e por isso a gente tem várias lives aqui no canal, lá no meu canal do YouTube, né? Mostrando que a importância, gente, do nosso conhecimento da nossa história de vida. Porque quando a gente não tem conhecimento da nossa história de vida, a gente não consegue identificar as feridas da nossa criança. E a gente não consegue identificar como que a gente reproduz isso. Porque eu posso olhar, né, pra minha história de vida e sentir muita dor e tristeza com algumas vivências e não perceber que hoje eu reproduzo isso na minha vida. Sendo exigente comigo, sendo desqualificativo comigo, sendo abandonador comigo, né? Focando sempre, sendo agressivo e focando sempre nas coisas ruins. Então, a autoagressão é uma nutrição da neurose. Vamos lembrar o que é neurose? Neuroses são falsas verdades, são verdades que eu defini a partir de traumas e dores sobre mim, sobre a vida e sobre as relações. Então, vamos dizer, eu vivi lá, eu me senti muito rejeitado pelo meu pai. Meu pai era uma pessoa fria, distante, meio agressiva, eu me senti muito rejeitada por ele, eu enquanto criança. Então, o que isso pode desenvolver enquanto neurose? Sobre mim, eu não sou boa o suficiente para ser amada. É uma das neuroses que a criança pode concluir. Ou seja, uma falsa verdade que eu defini e que eu concluí a partir de uma vivência traumática. Eu não sou boa o suficiente. O que ela pode definir a partir dessa vivência sobre relacionamentos? Se relacionar é perigoso. Eu preciso controlar as relações para não estar em perigo. Ou é melhor ficar solitário, né? Ou eu vou abandonar antes de ser abandonado. Enfim, eu posso gerar várias neuroses sobre relacionamento. O que eu posso gerar sobre a vida? A vida é ruim, a vida é difícil, né? Então, veja, eu posso desenvolver várias neuroses, ou seja, várias falsas verdades sobre mim, sobre a vida e sobre as relações a partir dessas dores. Se hoje, enquanto adulto, eu não questiono esse padrão, eu vou ficar eternamente vítima disso. Eu fico eternamente reproduzindo esses padrões. Eu repito isso dentro de mim. Não só em relação ao que eu vejo, mas em relação ao que eu vivo. Porque olha só o que acontece, gente. Essa é a minha referência, eu acabo me atraindo por isso. Então, eu acabo me atraindo por homens indiferentes a mim, homens indisponíveis, ou eu acabo me atraindo por homens submissos, aonde eu vou controlar a situação, ou eu acabo me atraindo por pessoas indisponíveis e aí eu acabo ficando sozinho, ou eu acabo escolhendo não me relacionar com ninguém. Então eu reforço isso, que as relações não são confiáveis, né? Ou de que a relação não é boa, ou de que é dolorido, enfim. Então essa minha neurose contamina a minha vida e contamina a forma que eu lido comigo mesma. Então, nesse lugar onde as neuroses, né, estão ali sempre querendo ser alimentadas, o perfeccionismo, ele é um instrumento muito forte do adoecimento. Por quê? Porque se eu falo que eu não sou boa o suficiente, a cada falha que eu faço eu fico nutrindo isso, nutrindo isso, nutrindo isso. Essa é uma forma de eu ficar o resto da vida refém daqueles aprendizados adoecidos, traumáticos, doloridos. Percebe? Então, autoagressão, nutrição das neuroses, né? Uma reprodução dos traumas e dores. Então eu fico ali sempre expondo a minha criança a essas neuroses e essas dores. Tá bom? Que bom, gente, que vocês estão gostando, tá? Isso daqui tem a ver com vocês se conectarem, né? Com o afeto humano. É muito importante. Só existe saúde no afeto. A gente precisa aprender a se amar. Aí a gente consegue ter resiliência. Aí a gente consegue construir coisas. A gente consegue ter paciência, persistência, tá? Então,
Tudo isso daqui que eu trago é para que vocês consigam ter mais consciência sobre como hoje vocês reproduzem, né, essas agressões, porque hoje isso é um processo um pouco intransferível, né? A gente precisa decidir transformar a nossa forma de se perceber e ressignificar a nossa humanidade, não mais como um problema, e sim como parte de solução, né? Ficou claro esse segundo? Quem aqui se percebe dessa forma, autoagressivo, né? Sempre focando sempre alimentando pensamentos negativos, catastróficos, pessimistas. Quem aqui se percebe desse jeito? Isso daqui, essa autoagressão pode acontecer de diversas formas, tá, gente? A pessoa pode ficar pensando naquilo semanas, se punindo por semanas, por causa de uma falha. A pessoa pode entrar em compulsões. Uma autoagressão pode ser a compulsão. Uma compulsão alimentar, uma compulsão profissional, para me alienar dessa emoção, né? Uma compulsão sexual, né? Ela pode gerar uma somatização. Então a pessoa se sente tão mal, tão culpada, ou tão ou entra num processo de tanto estresse por causa daquela situação, que ela automaticamente entra num processo de somatização, uma dor de cabeça, um intestino solto, uma dor de estômago, dor muscular. Tudo isso daqui é autopunição, autoagressão, tá? Cris, vamos conversar, tá? No individual, tô um pouco preocupada com você, tá bom? Vamos conversar no individual, terminando aqui a live. Ficou claro a número 2? Vocês se identificam, né? Muita gente falou aqui que se identifica. Então vamos para o 3. Que bom, Rô, que você gosta. Voltou a internet, tá boa? Voltou a ficar boa a internet? Vamos para o número 3. Número 3, rigidez. Ah, gente, essa daqui, vou te falar uma coisa, viu? O trem que atrapalha a nossa vida. Rigidez. O que é rigidez, gente? Rigidez é controle. Eu não quero sair da minha zona de conforto porque é onde eu controlo e é onde eu fantasio que as coisas funcionam minimamente, que me garante sobrevivência. Então eu torno uma pessoa rígida, endurecida na vida, pouco flexível comigo mesma, com as situações, com as relações, com os ambientes. Então eu tô no controle, né? Então a rigidez tem a ver com o quê? Eu não confio que as coisas boas vão acontecer pra mim. Eu tô tensa, rígida. Eu não confio de que as relações são boas, que as pessoas me amam e que as pessoas, né, me amam, vão me fazer bem. Não, eu tô desconfiada, eu tô insegura. Percebe? Essa rigidez, muitas vezes, gente, acaba dificultando tanto o crescimento, né? Gi, você tá falando que você anda reclamando de tudo, é isso? Tanto o nosso crescimento, essa rigidez, por quê? Porque você acaba se impedindo de viver novas coisas, né? Porque se eu tenho tanto medo de falhar, eu não quero novas coisas, porque afinal nas novas coisas eu vou falhar, né? Então essa rigidez, ela me impede de crescer, de me desenvolver. E essa rigidez, gente, muitas vezes me gera dificuldade de intimidade. Por quê? Porque se eu não posso ser feito, né? Se eu não posso ver a minha imperfeição, se eu entendo que a minha humanidade, eu não vou nem só chamar de imperfeição, porque na verdade é humanidade. Se eu vejo que a minha humanidade é o suficiente para eu não ser amado, para eu ser rejeitado, eu tenho medo da intimidade, porque eu quero manter só a minha imagem. Eu não quero ser visto de fato, percebe? Eu tenho medo de ser visto de fato. Então a intimidade é um problema. E aí, gente, olha só, uma coisa importante, tá? Solidão não tem a ver com estar solteiro, não tem a ver com... Não, muita gente vive numa casa cheia de pessoas e é solitário. E não tem intimidade. Porque aprendeu a rejeitar a sua humanidade. Porque aprendeu a ter medo de intimidade. Porque intimidade é o quê? Conhecimento. Conhecimento, a pessoa te conhece por inteiro e não só uma imagem. Então a pessoa, ela te conhece saudável, destrutiva, feliz, triste, com medo, acertando, falhando, ela te conhece. Isso é intimidade. A gente fala sobre isso, a gente troca
na intimidade. Muita gente vive só em companhia. Então, assim, só existe uma companhia dentro da casa, entre pessoas que convivem. Isso não é intimidade, gente. Então, sim, muitos perfeccionistas vivem em lares, né? Vivem em lares, mas não tem intimidade. Então, gente, a rigidez é um problema gravíssimo, gravíssimo para a saúde emocional. Gravíssimo para a saúde emocional. Tá? Então, uma pessoa que vai ser rígida consigo, ou seja, metódico, né, que tá sempre querendo controlar os ambientes, isso gasta uma energia danada, isso gera ansiedade. Por quê? Porque, de fato, a gente não tem controle de tudo. Mas tem gente que se esforça tanto, que quer tanto controlar tudo, que tá sobrecarregado o tempo todo. Tá sobrecarregado o tempo todo. Percebe? Então, a rigidez é um grande problema. Quem é que se percebe rígido? Rígido consigo, rígido com os outros, rígido com as situações, que quer estar sempre controlando, sempre vendo tudo. Quem aqui se vê dessa forma? Ah, tá. A Cris tá perguntando como é que faz, né? Cris, existe um lugar aqui dentro do meu Instagram que tem escrito mensagens. Aí você aperta lá, tá? Porque você consegue entrar comigo e ir direto pra parte de direct, né? Que a gente chama, tá? Que é onde a gente consegue ter uma conversa individual, tá? Então, olha só, a Dice fala que se sente metódica, né? A Valquíria também, a Tiziana também, né, gente? Então, isso mina a nossa vitalidade, a nossa autenticidade, a nossa criatividade. A rigidez, ela mina muito a criatividade. E boa parte, gente, boa parte da nossa saúde é a gente ser criativo, porque a gente consegue encontrar soluções para as questões da vida, né? Então, a gente tem que estar atento à rigidez, tá? Porque ela realmente nos adoece. Estou com Covid, tenho umas 2 amigas que sabem, mas não perguntam como estou por WhatsApp. Daí fico pensando que não sou importante para elas. Veja, primeiro, melhoras, né? Espero que você daqui a pouco já esteja bem. Isso tem que ser um sinal, né? Assim, uma coisa, gente, que é importante refletir é que, assim, muitas pessoas fantasiam, aliás, muitas pessoas sentem um abandono, né? Ou percebem uma falta de contato, de intimidade com as pessoas, com outras pessoas. Eu acho que 2 perguntas são importantes. Número 1, você dedica tempo para essas relações? Isso é uma coisa importante. Porque muitas vezes a gente às vezes se sente inseguro no nosso valor. E aí, às vezes, a gente foca na falta de algumas pessoas, né, no momento que a gente precisa, mas se a gente tem um olhar um pouco mais analítico sobre a situação, a gente pode perceber que também a gente tem dificuldade de investir nas relações. Então, esse é um ponto. Número 2, outro ponto, é a gente conseguir ver, né, as nossas escolhas. Porque se a gente sente, não, eu invisto sim nas relações, eu converso, eu busco, né, eu sou uma pessoa que sim interajo, né, e sim me dedico às minhas relações, mesmo assim eu não recebo, aí entra uma questão de escolha. Então, por que eu tenho me atraído e por que eu tenho buscado, por que eu tenho, né, só construído vínculos aonde eu só dou e não recebo? Essa é uma pergunta importante, tá? Para que a gente consiga ter alguma ação diante dessa situação. Senão a gente só fica com sentimento de frustração e de abandono. E aí é importante a gente ver como que a gente pode se movimentar numa situação como essa, tá? Olhe para isso, né? Se tem a ver com como você vive essas relações ou se tem a ver com essas escolhas, tá? Para que você esteja mais atenta a fazer escolhas mais amorosas, que você merece, né? Num momento difícil desse, ter mais pessoas cuidando e trocando e se preocupando, enfim. É muito bom a gente se sentir amado, tá? Então, gente, resumindo, saúde emocional e inteligência emocional é o oposto do perfeccionismo. É, na verdade, a aceitação e o acolhimento da sua humanidade, do descontrole da vida, aonde você se sente tão confiante, você se sente tão bem, tão confiante em si mesmo, que você entende que uma falha não te define, que você protege as suas emoções, confia nas suas emoções, que você acolhe e respeita os seus próprios limites. Então, é quando você está tão conectado com você que a sua humanidade é algo que faz parte
da sua existência, né? Então veja, eu coloquei aqui 3 pontos da saúde emocional que fogem do perfeccionismo. Acolher as emoções, ou seja, aprender a viver as suas emoções de forma positiva e construtiva, né? E não ficar reprimindo, julgando e desqualificando elas. Número 2, lidar com a sua humanidade imperfeita para que você tenha resiliência, crescimento, usar das oportunidades de falha como desenvolvimento e crescimento. Isso não fala sobre quem você é, e sim sobre uma parte de um processo na sua vida, tá? E número 3, respeitar os seus limites, né? Se sentir merecedor de limites, ou seja, eu não preciso ser perfeito. A perfeição começar a ser uma ofensa. Quando alguém começar a exigir que você seja perfeito, você se sinta agredido, porque é uma agressão, tá? E, gente, pra terminar, né, a frase que eu escolhi, que também é de Freud. Gente, essa frase eu amo, 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 amo. Então anotem essa frase que ela é maravilhosa. Que ela fala assim: nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Olha essa frase. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. É exatamente isso. Você pode ser uma pessoa muito boa sem exigir que você seja perfeita. Quando você quer ser perfeito, você se torna, na verdade, uma pessoa destrutiva com você e com os outros. Com você e com os outros. Porque se alguém, por exemplo, aciona algum gatilho em você, você pode ser agressivo porque você não quer admitir a sua humanidade. Você não consegue perceber os seus próprios defeitos e dificuldades numa relação porque você não pode falhar. E aí como essa relação cresce? Não cresce. Aí eu agrido e falo que a culpa é da pessoa, porque não tem nada a ver com isso. Percebe? Então essa é uma frase muito importante, gente. Cuidado com esse tão bom. Cuidado com esse tão bom. Será que você quer ser tão bom por você ou pelos outros? Ou para parecer tão bom? Porque sendo você, você já é bom. Você só precisa aprender a viver a sua humanidade de uma forma saudável, com uma autoimagem positiva sobre você, se sentindo amado por você mesmo. As nossas soluções, gente, não estão no que o outro acha da gente. Não adianta a gente querer ficar querendo conquistar as pessoas se a gente ainda não conquistou a nós mesmos. Então você precisa conquistar você mesmo para você estar mais próximo da sua humanidade. E aí sim, se sentir mais saudável, resiliente e potente na vida. Tá bom? Ficou claro, gente, a live de hoje? Gostaram? Muito, 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 muito obrigada pela companhia de todos vocês. Tá? É sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom saber que vocês estão crescendo um pouquinho mais, que vocês estão se dedicando, né? Eu sempre gosto de falar isso. Parabéns para você que tirou aqui uma horinha para ficar aprendendo sobre você, querendo crescer e melhorar de vida, tá? Todos nós temos uma potência de autorrealização, todos nós temos capacidade e competência de autorrealização. A gente só precisa tirar os traumas do meio do caminho. A gente só precisa tirar esses traumas do meio do caminho pra gente conseguir crescer, tá bom? Pra gente conseguir autorrealizar. Comece isso pela conexão com a sua humanidade, tá bom? Aprenda a ressignificar a sua humanidade, as suas emoções, tá bem? Que aí você vai conseguir se sentir mais seguro na vida, tá bom? Que bom que vocês gostaram, queridos. Passou rápido hoje, né? Eu também achei. Olha, já foram 55 minutos e passou rápido, voando hoje, né? Também achei, né? Eu vi que a Cris até falou, gente, já! Vamos ver. Mas sabe, Adri, é normal a gente se adequar a uma normalidade, essa cultura, e acabamos não olhando para essas coisas, porque somos exigidos. O bom é ter um espaço e tempo para fazer diferente. É exatamente isso. Exatamente isso. A gente precisa hoje, e assim, tá aqui e tá buscando ressignificar a forma de estar na vida, né, gente? É exatamente ser um ser ativo na vida, questionador, né? É realmente não ficar à mercê, né? Só do que você é conduzido, do que você é inserido, é você poder também questionar que vida eu quero ter, o que eu quero ser, como eu quero estar na vida, quem sou eu, né? Senão a gente fica só numa reprodução inconsciente de sistemas, tá? Mi, minha linda.
Gente, é uma das minhas melhores amigas, Michelle. Inclusive, ela vai estar me roubando mês que vem de vocês, viu? Eu vou tirar 10 dias de férias. Ai, que delícia. Ah, vai ser muito bom. Mas eu vou estar lá mostrando tudo pra vocês, respondendo caixinha, mostrando tudo que vai estar acontecendo também pra gente estar matando a saudade, tá? Vai ser só mês que vem. Gente, um beijo no coração de vocês. Essa live vai ficar salva. Assim que ficar salva, eu vou estar avisando pra vocês aqui no Instagram, tá bom? Nos stories. Um beijo no coração de todos vocês, diamantes. Até semana que vem. Semana que vem a gente tem terça-feira, viu? Live 8 horas da noite. Beijo!